Fala comigo, projeto! Vamos que vamos. Então, mais uma vez, estamos aí para bater aquele papo bacana, aquele papo diferenciado, nada de frescura, nada de termos técnicos, porque você não fez uma faculdade para entender que isso, que aquilo, que X versus Y. Não, você está aqui para entender, pô. Você está aqui para poder abrir sua mente e você falar: agora eu entendi o que o cara falou. Ai, hein? Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar o seguinte: podemos passar de 2 horas na academia? Podemos passar um determinado tempo longo fazendo exercício físico? Podemos passar por uma musculação intensa? Qual é o tipo de treinamento que eu devo fazer? Qual é o tipo de teor, de carga que eu devo colocar? Bem, vamos lá. Algumas perguntas aí, a gente vai começar a falar agora. A situação é o seguinte: entendemos que um indivíduo que treina pela manhã, o cara acordou, tomou seu café, tomou ali seu shake, seu pré-treino, sua fruta, um cara que está em dieta como eu estou, com baixo teor de carboidrato. Sabemos que carboidrato automaticamente gera energia para o nosso corpo. Então, quando a gente baixa o carboidrato, mais fraco a gente fica. Vamos lá. Você acha que um indivíduo, Thiago, ele vai ter muito mais força para fazer um treinamento de 1h30, de 2 horas, com um teor de carboidrato baixo? Aonde que o carboidrato é um dos caras que te traz energia, que te traz força? Claro que não. Então, você automaticamente pode ter uma fadiga muscular e vir a se machucar. Vamos lá. Outra dúvida. Podemos fazer um treinamento de 2 horas na academia, passar 2, 3 horas na academia malhando, porque eu tenho um tempo livre, vou ficar 3 horas, vou ficar 2 horas e vou sair de lá fortão? Não. A diferença é, você está tendo uma injeção, um entendimento do que eu estou falando? Você está ingerindo uma quantidade de calorias exatas para você ficar essas 2 horas, 2 horas que eu digo treinando. Não adianta você falar que ficou 2 horas na academia, sendo que 40 minutos dessas 2 horas é no telefone ou então batendo papo com um amiguinho do lado. Aí você ficou 2 horas, mas realmente você ficou 2 horas porque 40 minutos, se contar tudinho, você está no telefone. Então vê se você me entende. Para você ter um treinamento, um rendimento durante essas 2 horas, essa 1h30 que você fica na academia, você automaticamente tem que ter uma reserva maior dentro de si para poder colocar essa energia para fora. Porque senão você acaba tendo uma lesão. Vê se você entendeu. Thiago, então você quer dizer para mim que 1 hora de treino é muito mais eficaz do que 2 horas? Não, eu não disse isso. Eu disse que se você passar de 1 hora de treino, 1h40, 1h30, 2 horas, você automaticamente está entrando numa situação chamada catabolismo. O que é o catabolismo? Ele automaticamente está, no português claro, catando energias de coisas que você ingeriu durante a sua alimentação. Sua proteína, seu carboidrato. Então, vê se você me entende. Se você tem uma reserva ali de carboidrato, de proteína e outras coisitas mais, se você vai ficar 2 horas na academia, vai chegar uma hora que ele vai precisar daquela reserva que você tem. Então o que está adiantando você comer bem se você está treinando errado? Então, vê se você me entende. Você precisa de o quê? De uma proteína, você precisa aumentar o nível de carboidrato. Para quê? Para você ter um bom rendimento nesse 1 hora
2 horas de treino. Não que você esteja errado, mas sim que você está fazendo o quê? Ingerindo errado uma quantidade de energia para você ficar aquelas 2 horas. Você pode vir a se lesionar, porque vai faltar algumas coisinhas aí para você procurar ficar aquelas 2 horas na academia. Tiago, então aquelas pessoas que são atletas, que ficam bastante tempo na academia treinando. Então, ele é atleta. Então, se ele é atleta, a injeção, não, eu estou com nó de injeção na cabeça. A ingestão, ele está ingerindo uma quantidade maior de caloria, de carboidrato para dentro, para poder ele suprir aquele tempo que ele fica na academia treinando. Ou na academia, ou se o cara é um atleta, vamos dizer aí, é um atletismo, um cara que trabalha com atletismo, né? Um cara que corre aí uma meia maratona, uma maratona da vida aí, 42 quilômetros. Você acha que um cara que corre 42 quilômetros, ele come uma uvinha, uma saladinha? Claro que não, né? Ele precisa de energia para correr 42 quilômetros, então automaticamente ele precisa ingerir muito maior, a quantidade ele precisa ingerir uma quantidade maior de caloria do que você, do que eu, que não somos atletas. Entende? A diferença entre um atleta e a diferença de um cara que é marombeiro. Marombeiro é um cara que vai lá de segunda a sexta, faz um treininho dele ali de 1 hora, 1h30 ali, 1h40, já utilizando o cardio dele. Tiago, o que quer dizer isso? Bem, é só você ter uma noção, não precisa ser uau, é só você entender. Por que o aluno, o cliente que treina com um personal trainer, ele tem vamos dar um exemplo, ele tem uma melhoria muito mais rápida, ele tem uma mudança muito mais rápida do que um cara que vai lá de segunda a sexta, malha sozinho, conversa, bate um papo e vai embora para casa. Por que ele tem uma potência maior? Por que o corpo dele muda muito mais rápido? Porque o personal trainer, ele tem um tempo determinado de exercícios, ele faz um treino focado naquilo ali que o cara quer, ele faz o período de descanso certinho, ele aumenta, vai mudando os estímulos de treino, o cara treina 1 hora, então é só você começar a entender, o treino do personal trainer é de 1 hora. Eu fico muito feliz quando eu estou dando personal e chega uma outra pessoa de fora que está olhando e fala assim: fulana, como você mudou? Essa semana passada aconteceu isso aí, de uma aluna minha, de manhã cedo, uma outra aluna chegou para ela e falou assim: nossa, você tá toda, hein? Parabéns. Esse parabéns foi para ela, mas eu ganhei por dentro. Porque eu estou vendo o meu treinamento, estou vendo o meu trabalho sendo realizado em cima daquela cliente. Então, para mim, é muito bom, é muito prazeroso. Então, vê se você entende. Não estou dizendo para você contratar um personal que vai fazer a diferença. Até porque tem personal aí que, pelo amor de Deus, tem personal precisando de personal. Vê se você entende. O cara tá ali, Jesus Cristo. Se tu olhar, dá até medo. É igual você entra numa sala de um nutricionista, a nutricionista é desse tamanho e quer que você emagreça. Então, vamos lá. Então, vamos focar aqui no outros 500. Então, a atividade física, ela é uma metodologia muito fácil. É só você colocar em prática, entender que a alimentação tem que vir junto e focar. Para com esse negócio de força, foco e fé. Pô, tu tá com foco em quê? Em ficar na academia vendo a bundinha das alunas? Ficar na academia falando de torcida, de time, de Flamengo, de Vasco, de Botafogo, conversa depois. Bota teu fone de ouvido firme, foco e vai. Fecha a cara, mete a cara no ferro e vai embora. Então assim, fé em que você tá tendo? Fé em ficar com um corpão bonitão? Se você não tem foco no teu treino, como é que você vai ter fé? Força? Força em quê? Se você não está nem se alimentando direito para você ter força.
Então vê se você me entende. O que é uma atividade física, o que é o tempo de treino, pode, não pode? O cara até pode, mas ele tem que fazer uma mudança na alimentação dele. Ele tem que adquirir mais energia para aquela máquina ali não dar ruim. Vê se você me entende. Então, para você ficar uma hora e pouca e não ter um catabolismo e não jogar o seu tempo fora, principalmente quem quer hipertrofiar, então você tem que se alimentar melhor, aumentar o teu nível aí de carboidrato, aumentar o teu nível aí de proteína, aumentar o teu nível aí de reserva, para você não, o quê? Fadigar, sua musculatura não ficar fraca, você acabar se lesionando porque você está com pouco teor de alimentação. Vê se você está me entendendo. Não estou falando aqui em termos técnicos, estou tentando explicar aqui o básico para você ter uma lógica no que você vai fazer. Entendeu? Então assim, entende-se. É mole, é fácil, é só botar na cabeça e partir. Ok? Então, não estou dizendo que não pode nem que pode. Pode, mas dependendo do que você está se alimentando. Um indivíduo que treina 5 da tarde, 7 da noite, ele é melhor do que o indivíduo que treina de manhã? É claro, pô. O cara que treina 5 da tarde, 7 da noite, ele já teve diversas outras alimentações. Café da manhã, almoço, café da tarde. Então, automaticamente, ele tem muito mais teor de combustão aí para jogar fora do que um cara que treina de manhã, fez a sua alimentação e foi treinar. Entendeu? O gasto calórico dele, a quantidade é muito maior. O cara que treina na parte da tarde, na parte da noite, porque ele teve muito mais alimentação dentro de si para poder jogar fora. Ok? Isso aí é básico. Mas deu para entender? Tamo junto? Valeu, projeto!